Então, galera, vamos continuar aqui a correção da atividade. A gente está na unidade 3 agora, no capítulo 3, tá? Então, deslocamentos populacionais na América e na África. Então, a gente está falando de refugiados, pessoas que saem do seu local de origem e vão para outros lugares em busca de condições melhores de vida. Os fatores são vários, tá? Então, vamos lá. Vamos lá para a página 43, que é a primeira atividade que a gente vai fazer a correção aí. Então, tá assim. Localize em um planisfério os 10 países que apresentam maior crescimento no número de emigrantes entre 2010 e 2017. E quais continentes eles se localizam. Então, assim, essa questão de migrantes, imigrantes, né? O professor Tiago, lá naquele vídeo que eu postei, já havia explicado, né? Então, emigrante é a pessoa que sai do seu local de origem e vai para outro lugar, tá? Então, vamos ver da onde mais saem pessoas, em quais continentes se localizam. Então, a gente vai colocar assim, dessas regiões aí, vai ser a Síria, né? E ela fica no oeste da Ásia, na região do Oriente Médio. Já os demais países que figuram na lista estão localizados na África, tá? Então, a Síria e países da África, tá? A Síria fica no Oriente Médio e os outros países ficam no continente africano, tá? O número 2 localize os 10 países em que hospedavam a maior quantidade de emigrantes internacionais em 2015 no planisfério da regionalização do espaço mundial, presente na página 21. Em quais regiões se localizam? A maioria se localiza, eles vão para os países que a gente chama de países desenvolvidos, ou os países mais ricos, em busca de emprego, tá? De uma oportunidade melhor de vida, tá? Então, as pessoas saem do seu país de origem e vão normalmente para um país desenvolvido em busca de emprego, tá? Então, vamos lá. Pergunta número 3. A análise que você realizou no planisfério, com base nos gráficos, para responder às questões anteriores, revela uma forte relação existente entre duas regiões no mundo, estipuladas pela ONU, conforme a página 21. Quais regiões são essas e que relações elas podem estabelecer entre elas? Tá? Então, a gente vai colocar assim. Há um forte fluxo migratório rumo aos países mais desenvolvidos economicamente do globo, partindo das regiões mais pobres, especialmente da África subsaariana. Então, os dois grupos aí são países desenvolvidos e países em desenvolvimento, principalmente a África subsaariana, que é a região mais pobre do continente africano. Ok? Bom, então, partindo daí, a gente vai lá ter um texto sobre refugiados, deslocamentos, né, asilo político, as chamadas fugas de cérebros, né? E a gente vai passando aí para as atividades, tá? Aí nós chegamos na página 46. E tem algumas atividades aí falando sobre os refugiados aqui no Brasil, tá? Então, vamos lá. A pergunta que nós vamos ler é a primeira. O Brasil apresenta maior número de refugiados ou requerentes de asilo à espera de resposta. Então, o Brasil, na questão do Brasil, são requerentes de asilo. Tem mais requerentes de asilo do que refugiados, tá? Esses são acolhidos e ficam esperando a autorização para ficar no país, tá bom? A número 2 fala assim: explique por que os Estados Unidos e o Canadá são os países americanos mais procurados por solicitantes de refúgios e também os que abrigam a maior quantidade de imigrantes. Por quê? Porque são os países mais desenvolvidos, os países mais ricos. Então, logicamente que as pessoas vão sair dos seus países de origem, que são países pobres, e vão em direção a esses países mais desenvolvidos economicamente, os países mais ricos, porque pode ser que eles tenham uma condição de vida mais tranquila, né? Mais fácil para viver, teoricamente, tá? Então, por conta do índice de desenvolvimento mesmo.
tá? 3. Qual país asiático tem o maior número de brasileiros em seu território? Aí, para fazer uma pesquisa, tá? E é uma resposta que é sua. Você vai ter que fazer uma pesquisa e colocar no caderno aí, tá? Mas o país aí é o Japão mesmo, né? Aí vocês vão ter que fazer uma lista aí dos fatores que levam as pessoas a migrarem mais para o Japão, dentro do continente asiático, beleza? Então, vamos seguindo aqui a nossa correção, tá? As remessas financeiras, que o professor Tiago também já tinha falado lá no vídeo. E aí nós vamos para a atividade lá do final do capítulo, que é organizando as ideias, organize suas ideias, tá? Então, nós temos aí 2 quadros. Preencha os quadros a seguir com palavras-chave que associem as consequências com os fatos envolvidos, tá? Então, o primeiro quadro é qualificação de mão de obra e mercado de trabalho, e o segundo quadro é remessas financeiras. Então, a gente vai relembrar os fatores lá das pessoas que têm curso superior, a mão de obra qualificada e que saem do país para procurar emprego em outro país, né? Então, a gente vai colocar no primeiro quadro a fuga de cérebros, que são pessoas que têm curso superior, tal. Ameniza o envelhecimento populacional, quando essas pessoas chegam, elas vão ocupar lugar no mercado de trabalho, né? A xenofobia, o racismo, o preconceito e melhores condições de vida, tá? Para as futuras gerações. Segundo fator aí, que são as remessas financeiras, que é quando a pessoa trabalha dentro do país, mas ela pega o dinheiro e ela não investe dentro do país, ela manda o dinheiro para sua família, para fora do país, tá? Então, a gente vai colocar fluxo de capital externo, países em desenvolvimento, famílias no país de origem, fontes de recursos, N fatores aí vão gerar esses problemas das remessas financeiras. O dinheiro não vai ficar dentro do país, tá? Até aqui tudo bem? Então, a gente vai passar para outra parte da atividade agora, que é a hora do estudo, tá? Com suas palavras, defina resumidamente as seguintes categorias, tá? Mas aí com suas palavras. O que são refugiados? Aqueles que saem do país e vão para outro país, geralmente em grupos, tá? Procurando melhores condições de vida por conta de perseguição política, religiosa, guerras, violência, miséria, enfim, N fatores, tá? Deslocamentos internos são quando as pessoas fogem de uma região para outra, mas permanece dentro do país. É a mesma questão do refugiado, mas fica dentro do país. Requerentes de asilo são as pessoas que fizeram mudanças por intermédio da ONU, tá? E fica aguardando para receber o status de refugiado. Fica esperando uma resposta ali, tá? E os asilados políticos são pessoas sem intermédio da ONU que solicitam diretamente dentro do país que ela chegou uma alegação de asilado político. Eles ficam aguardando e eles têm que alegar o que aconteceu porque eles saíram do país, tá? 2. Com suas palavras, explique as principais diferenças entre os fluxos migratórios haitianos e venezuelanos para o Brasil. Recentemente, no que diz respeito à rota utilizada e às razões de migrações. Se for preciso, pesquise mais informações na internet. Então, é o seguinte, os haitianos, eles atravessam pelo Mar do Caribe e chegam pelo Acre, principalmente, tá? E migram para a região sul. Então, eles vão para os grandes centros urbanos, mas a questão dos haitianos é a questão da fome, busca de emprego, por conta de tragédias naturais, terremotos. Tá? Os venezuelanos, eles são vizinhos do Brasil, então eles entram pelo estado de Roraima, né? E eles estão fugindo de uma perseguição política ou de uma ditadura que tem no país deles. Então, basicamente, as diferenças
entre os venezuelanos e os haitianos é essa aí, tá? Então, vocês precisam especificar isso aí na atividade de vocês, tá? O exercício número 3, para observar no mapa, esse mapa aqui, ó, as principais atividades econômicas de Moçambique e comparar os dados da cidade de Maputo com as das províncias, tá? Então, esse mapa aqui, ó, são as principais atividades econômicas de Moçambique. Então, dá para ver aqui, agrário, pesca, mina, indústria, energia, construção, transporte. Na legenda é muito importante dar uma olhada para a gente conseguir responder, tá? Então, a gente vai ler. Analise que características os dados demonstram sobre as atividades econômicas africanas. Vamos observar o mapa aí, tá? Então, a gente vai ver que a maior parte das atividades é do setor agrário, olha, que é a parte verde dos mapas, dos gráficos aqui, que são gráficos em formato de pizza, tá? Então, setor agrário, resposta da letra A. Letra B, analise o que o contraste com a cidade de Maputo indica sobre o processo de urbanização com relação à população e aos serviços do Estado. Tá? Então, aqui é a cidade de Maputo, bem aqui embaixo. Ó. Olha que a diversidade econômica é muito maior. O gráfico é bem mais colorido. Não predomina só o verde aí. Tá? Então, indica que o processo de urbanização é desigual e concentrador de atividades econômicas mais modernas dos serviços oferecidos. Não é só o setor agrário, mas tem vários setores da economia bem desenvolvidos. Transporte e comunicação, por exemplo, indústria de energia, administração de Estado e organização de outros serviços. Bastante atividades desenvolvidas além da agricultura, tá? Aí vamos para a atividade número 4. Número 4, observar o gráfico da página 50, né? Entre o continente africano, as duas regiões do continente americano que estão representadas apresentam maior saldo positivo em relação à quantidade de pessoas de outro continente ou regiões que entram e saem. Vamos dar uma olhada lá no gráfico da página 50. Espera aí. Página 50, aqui. Ó, América do Norte aqui é o verde claro, América Latina e Caribe é o verde mais escuro, ó. Europa é o azul forte, a Ásia é um azul mais claro e a África é esse outro azul aqui em cima e a Oceania é esse roxinho, tá? Então, o gráfico ele precisa ser analisado. Então, vamos voltar lá na pergunta. A pergunta é para analisar do continente africano e as duas regiões do continente americano que estão representadas. Qual apresenta maior saldo positivo em relação à quantidade de pessoas do outro continente em regiões que entram e saem? Então, a gente vai colocar que é a América do Norte, exceto o México. Que aqui, ó, da América do Norte, a quantidade de pessoas que saem da Ásia e vão para a América do Norte e para a América Latina e para a África é muito grande, ok? Então, vai ser a América do Norte, exceto o México. A letra B. Entre o continente africano e as duas regiões do continente americano que estão representadas, qual apresenta maior saldo negativo em relação à quantidade de pessoas de outros continentes, em regiões que entram e saem? Então, vai ser a África. Ok? Então, essa aqui foram as atividades que encerraram a unidade 1 do livro. E daí nós vamos começar a unidade 2. Ok? Prestem bastante atenção na correção e pausem o vídeo se necessário.